Há 10 anos, nós começávamos a plantação da nossa igreja. De uma maneira, eu não vou contar todas as histórias, porque algumas histórias não são permitidas porque simplesmente nós estamos no ambiente cristão. E é isso. Então eu vou tentar, nessa série, que nós estamos chamando de uma década, uma igreja há uma década centrada em Cristo, nós estamos nessa série tentando trabalhar algumas coisas que nós precisamos ter, não apenas como igreja, mas para ser igreja. E para justificar um pouco daquilo que eu vou falar, eu preciso contar algumas coisas. Então eu vou contar alguns causos, e eu quero dizer para você que está aqui desde o começo, que você pode ficar tranquilo. Os causos mais, assim, pitorescos, eu vou tentar contar apenas pela manhã. Por quê? Porque de manhã a gente não está gravando o culto. E eu sei que há algumas coisas que, se ficarem registradas no YouTube ou em nosso site, vão comprometer algumas pessoas. Bom, basicamente o que eu quero dizer é que se você não quiser que a sua vida passe por um comprometimento e, sem querer, eu solte uma história dessa noite quando está gravando, você pode me subornar. Eu estou aberto aí a subornos, né? Pode ser em espécie do tipo moedinhas de chocolate. Acho que é um bom suborno para pessoas como eu. Quando nós começamos a nossa igreja há 10 anos, nós éramos alguns poucos casais. Basicamente, alguns poucos casais, a maioria, inclusive, diferente de muitos grupos base que se juntam para formar uma igreja, o nosso grupo base não era lá um grupo muito cristão, se assim eu posso dizer. Por exemplo, o nosso grupo base tinha, eu não vou citar nomes, tá ok? Mas o nosso grupo base tinha irmãos apedrejadores de igreja. Eu não quero citar nomes, porque talvez eles, inclusive, não tenham pago o número de vezes que eles arrebentaram vidros e portas de igreja por aí. E isso é verdade, eles faziam isso mesmo, porque como eles não gostavam de igreja, então eles apedrejavam igrejas, tinham raiva de igreja, e o nosso grupo base, então, foi formado por irmãos, assim, irmãos de sangue mesmo, que faziam esse tipo de apedrejamento de igreja. E sei, só para ninguém ficar assim muito assustado, um deles esteve hoje de manhã, não está aqui hoje, e o outro está aqui, mas está um pouco ocupado gravando a mensagem, então eu não posso até dizer o nome, eu não quero comprometer ninguém que esteja ali gravando a mensagem ali no seu notebook, ali na mesa ao lado do Fernando que está filmando. Tá? Então fica a dica, né? E não é o Paulo. E ele tem. Não vou citar nomes, ele tem barba. Então fica aí a dica. Então nós tínhamos esse pessoal, nós tínhamos um ateu, que eu em algumas andanças por aí, carinhosamente chamo de ateu fumante. Porque quando nós começamos a igreja, era assim. Era um ateu fedido, né? Se é que eu posso dizer isso dessa pessoa, né, Rodrigo? Mas essa pessoa era muito interessante, porque a gente tem um grupo de louvor inicial bastante controverso, porque... Como é que eu vou dizer isso? Tá gravando, mas tudo bem, já falei isso em tanto lugar. A pessoa que tocava violão na banda do início da plantação da nossa igreja era ateu. Mas ele era fumante, ele era muito fumante. Mas pense alguém muito fumante. Fumante de tal ponto que achava derby um cigarro normal. Quer dizer, imagine. E ele fumava tanto que ele não conseguia ficar o espaço de um culto sem fumar. Então acontecia assim, terminava o louvor, ele saía para fumar. O pessoal desavisado que chegava logo depois do louvor e via sem ele um domingo, depois outro domingo, chegava para mim e falava assim, você sabia que o rapaz que toca no louvor da sua igreja fuma? E eu respondia, você sabia que ele é ateu? Ganhei, 1-0. Ganhei. Já. Pronto. 1-0. Próximo. Quer dizer, em termos de problemas aí, me parece era o menor deles. Eu não tinha muita... Assim, nós tínhamos uma preocupação, eu lembro, da saúde desse irmão, né, Rodrigo? Que tinha... Mas assim, a nossa preocupação era muito mais espiritual, porque enquanto a maioria das pessoas que vinham escandalizavam pelo fato dele fumar, a gente trabalhava algumas questões espirituais um pouco mais sérias, como o ateísmo.
Bom, só para deixar isso claro, porque senão daqui a pouco já começa e-mail, pessoal mandando mensagem, um monte de coisa. Hoje, essa pessoa, esses dois irmãos que apedrejavam a igreja, porque eles pararam, já faz aí uns 6, 7 meses. Né? Eles pararam. São presbíteros aqui na igreja hoje, né? O presbítero Fernando e o presbítero Valdecir Mendes Fidelis, e o ateu, aí até se converteu, batizou, que é o Rodrigo, que está aqui. Você parou de fumar também, que foi uma outra coisa. Você parou de fumar? Olha, você vê que eu não tinha notado isso. O menino tá cheiroso. E isso foi até interessante, porque a conversão salvou o casamento. Né? Porque agora a Tati tem um marido cheiroso. Que isso ajuda muito. Não, nós tínhamos outras coisas muito pitorescas. Algumas eu não posso citar mesmo, mas basicamente a gente tinha no começo da igreja esse pessoal. Mas também, logo depois, chegou o pessoal mais um pouco velho de igreja. E aí era muito, muito interessante ver algumas crises. Porque, por exemplo, o pessoal que já estava, que era esse pessoal que não vinha da tradição cristã, eles não tinham, por exemplo, como costume, sei lá, ter Bíblia. Sim, o Rodrigo não tinha Bíblia. Não sei se ele era ateu, não tinha Bíblia. O Nando, a última Bíblia que ele teve, ele jogou na igreja. Porque não tinha pedra, foi a Bíblia mesmo. Mas aí chegava o pessoal mais velho de igreja com Bíblia. E eles olhavam assim e falavam assim: nossa, mas nessa igreja não tem Bíblia. Eu falo, não, nós somos uma igreja que ainda o pessoal não chegou à conclusão de ser interessante comprar uma Bíblia. Mas vai chegar essa hora. Demorou aí, sei lá, 6 meses mais ou menos, né, para a primeira Bíblia ser comprada. Caso vocês não saibam, o Vartão foi o primeiro. Oi? A sua mãe que deu? A sogra do Nando deu uma Bíblia para ele, porque você vê, a situação desesperadora da pessoa, a sogra já estava investindo. A sogra falou, esse menino aí começou a ir para a igreja, vou dar uma Bíblia para ele. Aí o pessoal começou a comprar e ganhar a Bíblia. Para ler, aí já demorou um pouco mais. E aí tinha o pessoal que vinha, e deixa eu dizer que eu não quero dizer que isso é ruim, tá? Eu quero dizer que apenas é uma característica e muita gente que já passou por isso. De um lado, a gente tinha uma igreja de gente que nunca tinha tido contato com Bíblia, não tinha tido, odiava a igreja. E do outro lado, você tinha o pessoal que foi criado na cultura da gincana bíblica. Gincana bíblica, que saudade da gincana bíblica. Gincana bíblica, se você não sabe o que é, se você teve uma infância feliz, gincana bíblica é assim, é um campeonato de achar versículo mais rápido. Lembra o Dorival? O Dorival é tricampeão de gincana bíblica. Oi? Sim, o Dorival, ele ganhou o campeonato de 58, 59 e 60. Foi campeonatos. Mas como é que funciona a gincana bíblica? Você tem um pastor que ele fala assim, atenção pessoal, e ele vai falar o endereço bíblico. Então ele fala lá assim, por exemplo, Marcos 6:1. Aí, você que está sentado, você tem que achar na Bíblia, e quem achar mais rápido, levantar e falar, ganha ponto. Ok? Funciona basicamente assim. O interessante é que você tinha que ter algumas coisas na gincana bíblica. Por exemplo, você tinha que ter alguns artifícios, que era, por exemplo, a Bíblia tem que ficar no alto. Por quê? Porque crente é estranho. O crente não rouba no truco, mas ele rouba na gincana bíblica. Sério? É sério isso que eu estou dizendo? Quer ver? Quem aqui já participou de gincana bíblica? Levanta a mão, só para saber. Ó, tá vendo? Quem aqui já roubou em gincana bíblica? Olha lá, temos aqui. Olha aí, Brasil, fica aí. Não, sério. Porque só 3 que foram assim, sinceros. Os outros, não, porque o que o pessoal podia fazer? O pessoal fazia assim, colocava o dedo assim, ó, e fingia. Vai que dá sorte de, opa, aí você lê, mas então não podia, então tem que colocar a Bíblia assim, outra mão fica assim, tipo, pro pastor ver, ou o líder de gincana bíblica ver que você não estava roubando. Sério, crentes roubam em gincana bíblica. Sério. Eu não estou dizendo que isso é ruim, porque eu participei de gincana bíblica.
Um monte. Já roubei em gincana bíblica. Já roubei. Mas eu não era bom de gincana bíblica, porque sempre tinha, sei lá, a irmã Clotilde, que era muito boa em gincana bíblica. Eu não sei, a Bíblia dela vinha com uma coisa... Era treinada, e é uma coisa muito rápida. Bom, aí eu não ganhava isso. E eu não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que talvez hoje isso não faça muito sentido em muitos lugares, mas isso faz parte da formação de muitos cristãos. Como, por exemplo, acampamento. Uma geração inteira, se não talvez até 2 gerações inteiras, de bons cristãos, bons pastores, bons líderes, foram formados em acampamentos. Eu me converti no acampamento. Tem um monte de gente na história da igreja que se converteu em acampamento, que teve renovação espiritual em acampamento, que arranjou esposa e marido em acampamento. Tem muito casamento que é fruto de acampamento. Vocês são fruto de acampamento? Não, no caso, vocês não eram evangélicos, né? Assim. Então, não adianta demonizar. Mas a questão é, como é que uma igreja, para ser plantada em meados de 2007, conseguiria juntar gente que vem da gincana bíblica com gente que só de ouvir falar na possibilidade de uma gincana bíblica começa a pensar na possibilidade de fazer um contrato vitalício com sal de frutas. Do tipo, ninguém gosta disso. E a gente tinha isso no começo da igreja. Tinha o pessoal que vinha da tradição cristã e o pessoal que não tinha tradição cristã nenhuma. E acontece que a partir dessa realidade é que a nossa igreja foi formada. E isso trouxe uma série de desafios, uma série de problemas, uma série de dificuldades. No entanto, um texto que sempre nos desafiou a ser a igreja que nós somos é um texto que está lá em Apocalipse 5, versículo 9. Em Apocalipse 5, você tem anciãos cantando louvores ao Cordeiro. Havia um momento lá em Apocalipse que era necessário que um livro fosse aberto para revelar as coisas que precisavam ser reveladas. Mas houve uma procura de quem poderia abrir esse livro, e ninguém foi considerado digno de abrir o livro. Então o autor de Apocalipse diz assim: e eu chorava muito porque eu vi que não havia ninguém digno de abrir o livro, até que aparece um tal de Cordeiro de Deus, Jesus, que foi considerado digno de abrir o livro. E aí então, como consequência a essa dignidade que só o Cordeiro de Deus, que é Jesus, tem, eles fizeram um louvor. E me interessa muito o que diz esse louvor. Porque Apocalipse 5, versículo 9, diz assim: e eles, os anciãos que estavam lá, cantavam um cântico novo. Veja o conteúdo desse cântico. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens, no sentido de humanos, homens e mulheres. Aí veja a característica das pessoas que foram compradas por Jesus. Homens e mulheres de toda tribo, língua, povo e nação. E a Bíblia diz, inclusive, que vai chegar o momento em que todos esses estarão diante do trono de Deus, cantando louvores ao Cordeiro. Claro que quando a gente pensa assim, um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus cantando louvores ao Cordeiro, a gente faz uma imagem mental de uma multidão e um palco. Não sei se você faz essa imagem, mas essa imagem que eu faço, tipo um Lollapalooza, Nova Jerusalém. Então você tem o palco e uma multidão cantando louvores ao Cordeiro. Agora imagine que você esteja lá e Deus fale assim para você: não, faz o seguinte, nós vamos tirar uma foto e você vai ser o nosso fotógrafo, vem pro palco. Aí você vai pro palco e você então vai tirar uma foto da multidão. O que você vai ver? A nossa grande crise é que geralmente você olhando do púlpito para a igreja, você durante muito tempo não teria uma imagem muito similar ao que você veria do trono para a multidão que Jesus comprou. Porque do trono para a multidão você vê gente de todo tipo. Para nós, uma grande crise é que às vezes você olhava para a igreja e você via uma padronização. Você não conseguia não apenas ver diferenças raciais,
mas diferenças culturais, diferenças inclusive no nível de pecaminosidade assumida que as pessoas têm. Algumas igrejas, para nós, eram assim, muito padronizadas de uma tal forma que dava até medo de entrar, tamanho nível de santidade. E eu brinco dizendo que algumas igrejas, pelo nível exacerbado de pseudo-santidade, elas metem tanto medo como uma academia para quem vai pela primeira vez. Porque a academia, para quem vai pela primeira vez, é um ambiente horrível. É muito ruim. Talvez você seja magro, você esteja discordando, porque você é magro. Mas se você é gordo, você sabe. Você entra lá, as pessoas estão de olho em você, porque elas pensam, ele vai infartar. Ele vai fazer alguma coisa errada, ele vai derrubar algum aparelho, ele vai tropeçar. E às vezes, e aí você pensa, dependendo da academia que você vai, as pessoas são tão saradas, mas tão saradas na academia, que você pensa assim, antes de entrar aqui eu tenho que frequentar uma academia. Para poder entrar na academia, você tem que frequentar uma academia. É mais ou menos isso. E a nossa crise era que, às vezes, a pessoa ela chega numa igreja e ela pensa assim, puxa vida, antes de eu conseguir frequentar uma igreja com gente tão santa como tem nessa igreja, eu preciso antes frequentar uma pré-igreja, alguma coisa assim. É por isso que você, durante muito tempo, ouviu gente dizendo assim, não, eu quero frequentar a igreja, mas antes eu preciso largar isso, largar aquilo, porque ela não tem a ideia de que a igreja é a comunidade daqueles que são salvos, mas estão em processo de transformação. Ela acha, porque talvez a igreja tenha vendido isso, de que a igreja é o local daqueles que já estão prontos, que não tem mais nada a resolver. É por isso, inclusive, que quando você descobre na igreja que tem um casal em crise, se assusta, porque, mas como é que pode um casal em crise? Que, sei lá, eu vou arriscar. Qualquer pessoa que casada há mais de 6 meses já deve ter passado por alguma crise conjugal. Tipo, a maioria dos casais que eu conheço, a primeira crise conjugal, na verdade, foi na lua de mel. E você sabe do que eu estou falando. Não vem falar, não sei do que é. Já dá crise na gente. Porque você descobre que o horário da pessoa é meio diferente. Vocês entenderam? E aí, então, nós tínhamos que olhar para a Bíblia e entender que o desafio de uma igreja, sendo plantada em 2007 e agora em 2017, é o de conseguir reunir gente totalmente diferente, com características totalmente diferentes, mas tudo isso com um segredo, que tenha como unificador a cruz. Porque, claro, o que unifica pessoas na igreja não pode ser, inclusive, o fato delas se gostarem. O fato delas se gostarem pode ser uma consequência daquilo que é maior em nós, a cruz. Porque o que nos une como igreja não pode ser gosto pessoal. O que nos une como igreja tem que ser a cruz. E a cruz tem a capacidade de unir pessoas completamente distintas. A cruz tem a capacidade de unir pessoas de toda tribo, de toda raça, de toda língua e de toda nação. Mesmo que originariamente sendo de alguma outra tribo, raça, nação, sejam criadas culturalmente para se odiar. Porque a cruz de Cristo, e somente a cruz de Cristo, é maior do que todas essas coisas. Para a gente entender isso, e eu quero falar sobre isso, nesse desafio de igreja, sendo uma igreja para todo tipo de gente, eu fui para um outro texto, que é um texto desse mesmo Jesus, porque lá em Apocalipse nós estaremos cantando para Jesus, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres e toda tribo, língua. Isso é o que vai acontecer quando todos nós já estivermos reunidos diante do Cordeiro. Mas nós precisamos ver como é que Jesus estabeleceu essa realidade espiritual definitiva no seu ministério. Que a gente precisa ir, então, para o momento em que Jesus chama os seus discípulos, que seriam posteriormente conhecidos como apóstolos, os primeiros líderes da igreja que ele estabeleceu. Então, lá em Lucas, capítulo 6, versículos 13 a 16, você tem escrito assim: ao amanhecer, Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. E agora o texto vai dizer quem eram esses homens. Simão, que também nós conhecemos como Pedro, um dos mais famosos, se não o mais famoso. Seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu. Aí vem Mateus, Tomé,
Tiago, um outro Tiago, esse agora filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, dependendo da versão que você tiver na Bíblia, não está Zelote, está Simão o Cananita, que na verdade é a mesma coisa, apenas versões idiomáticas diferentes. Judas, um outro Judas, que é o filho de Tiago, e o Judas, mais conhecido que o Judas, filho de Tiago, que é Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Mas eu quero destacar um versículo dentro desse texto, quando a Bíblia diz que Jesus chamou um cara chamado Mateus. Mateus, esse daí é o Mateus de Mateus, que é o Mateus do Evangelho de Mateus. Jesus chamou esse cara. Vamos falar um pouco sobre ele, porque Mateus tem algumas características interessantes. Mateus era um cara do povo de Deus que trabalhava numa profissão não muito agradável. Porque, segundo o que você lê, e você tem essa narração em 3 evangelhos, quando você lê como Jesus chamou Mateus, a Bíblia diz que foi assim: Jesus estava passando ao lado da coletoria de impostos, olhou para Mateus e falou assim: Mateus, vem, segue-me. Mateus, então, largou tudo e seguiu Jesus. A informação importante para o contexto histórico de quem é Mateus é que ele trabalhava onde? Coletoria de impostos. No Brasil, falar que alguém trabalha como coletor de impostos já é complicado, porque você, como cidadão de bem, deve ter feito algo muito agradável como brasileiro na semana passada. Na semana passada, ou talvez até um pouco antes, se você não é tão brasileiro assim, você fez a sua deliciosa, maravilhosa, querida entrega da declaração do imposto de renda. Ai, que gostoso. Gente, você colocar lá, enviar, confirma o seu envio, é uma delícia. Aí você coloca assim, a conta a ser debitada é essa, você coloca lá, essa, aí você pensa assim, que bom, eu estou contribuindo para o bem-estar do meu país. Claro que você ouve alguns discursos do tipo, mas tem país por aí que cobra mais imposto que o Brasil. Tem, por exemplo, sei lá, Noruega. Noruega cobra mais imposto, a Dinamarca cobra mais imposto do que o Brasil. No entanto, na Dinamarca o seu filho não precisa pagar a escola, porque ele vai ter uma escola pública de excelentíssima qualidade. Aquelas escolas que você vê em televisão que tem lá uma classe enorme para 5 alunos. Por quê? Porque como você pagou o seu imposto, você tem direito ao que a lei diz do imposto que você paga, que é uma educação de qualidade. Aí você fica doente. Você faz o quê? Você pega a sua carteirinha do plano de saúde caro que você paga? Não. Você simplesmente vai a um posto de saúde perto da sua casa, lá você é atendido e automaticamente depois de ser atendido você vai até a farmácia? Não, porque a farmácia já fica ali. Então você vai ao posto, você é atendido e já pega o remédio e volta para casa. Quanto você gasta? Você não gasta nada. Por quê? Porque você já gastou isso pagando o seu imposto. Então, sim, há países que cobram muito mais imposto que o nosso país. No entanto, são países que não estão passando por uma série de pequenos problemas técnicos envolvendo alguns desvios mínimos de dinheiro que a gente tem visto por aí. Agora, veja, claro, você mora num país que você tem que pagar plano de saúde, e você paga caro de plano de saúde. E o nosso país é um país tão complicado na sua forma cultural, e é uma questão demoníaca tão forte por trás dessa cultura brasileira, que você paga caro pelo seu plano de saúde, e às vezes você não recebe a contrapartida do que você paga no seu plano de saúde. Tanto é que muita gente brinca dizendo assim que, dependendo do plano de saúde, o seu plano de saúde é SUS com grife. E mais, dependendo do seu plano de saúde, da área que você vai procurar, é melhor ir para o SUS mesmo, porque o plano de saúde está tão ruim, sem contar que de repente você corre o risco do seu plano de saúde falir e você, da noite para o dia, ficar meio assim, sem ter o que fazer e por aí vai. Há uma estrutura muito séria por trás disso, muito complicada, altamente pecaminosa, que faz com que a gente em nosso país pense assim, alguém que trabalhe para coletar imposto da gente é uma pessoa que tem estômago para fazer isso, porque olha, vamos falar a verdade. Agora, você tem que pegar isso e elevar a 10ª potência quando você fala de alguém fazendo esse trabalho lá nas terras da Galileia, na época de Jesus. Por quê? Porque você precisa lembrar que na época de Jesus, o país em que Jesus vive não é um país independente. Ele está debaixo da dominação do Império Romano.
E uma das maiores formas do Império Romano se manter como Império Romano era cobrando altíssimos impostos das terras que eles haviam conquistado, o que incluía Israel. Isso fica claro, por exemplo, quando de repente chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, seus seguidores e o senhor paga imposto. Aí ele pega lá uma moeda e diz assim: de quem que é a cara que está aqui? É de César. Então você dá para César o que é de César. Fazer o quê? Vamos embora. Faz o que tem que fazer. Esse era um contexto muito complicado para o povo de Israel. Por quê? Porque ele estava sendo duramente oprimido por isso. Porque funcionava assim: Mateus, está lá o cara, trabalhando na coletoria. Então, é a mesma coisa que a gente transformasse, sei lá, o poupa-tempo aqui da cidade no centro de coletoria de impostos. Só que, para piorar, você tem que lembrar o seguinte: talvez há uns 2 anos a Argentina tinha invadido o Brasil e conquistou o Brasil. Então, quem manda no Brasil é a Argentina. E como um dos processos de mantição da Argentina, porque eu esqueci a palavra mesmo, a Argentina falou assim: não, vamos ter que cobrar bastante imposto do Brasil para enriquecer a gente, para manter a gente aqui no bem bom. Então eles pegaram o poupa-tempo, eles transformaram o poupa-tempo aqui na Praça José Bonifácio de centro de coletoria argentina de impostos. E aí eles falaram assim: alguém tem que trabalhar lá. Aí então eles fizeram um concurso público, uma prova para você trabalhar no centro de coletoria argentino de impostos lá no poupa-tempo. Então você tem que ir lá pagar o seu imposto. E de repente, sei lá, numa fez um concurso público e não sei o quê, e quem que foi trabalhar lá? Foi trabalhar lá, sei lá, o Silas. O Silas foi trabalhar lá como... Então, só que o pessoal dizia assim pro Silas: Silas, o seguinte, nós do Império Romano queremos dizer para você que o seu salário vai ser de 5 mil reais, tá ok? 5 mil. Agora, se você conseguir alguma coisa aí por fora, fica para você, a gente não quer nem saber. Era assim, aí eu ia lá pagar o meu imposto, e sei lá, eu tinha que pagar R$1.000 de imposto. Aí o Silas fazia lá, eu chegava lá e falava: Silas, eu fiz aqui a conta, eu tenho que pagar R$1.000 de imposto. O Silas falava assim: não tem não. Eu falei: não tenho sim, tá aqui a conta, tudo certinho. Pedi para um contador fazer, tá tudo certinho, é R$1.000. Não, mas eu só vou dar o carimbo de quitado para você se você pagar 2.000. Não, Silas, mas é o seguinte, é 1.000 que eu tenho que pagar, você não pode cobrar 2.000 de mim, porque isso não é justo. Aí o Silas ia olhar para mim e falar assim: reclama lá na Argentina. Vai lá para Buenos Aires e reclama. Você quer pagar ou não quer pagar? Aí o que acontecia? Eu pagava 2.000, o cara tinha falado pro Silas assim: do Marquito a gente quer R$1.000. Se ele conseguiu 2.000, o que aconteceu? 1.000 ele manda lá para os dominadores e 1.000 fica para ele. O que fazia do Silas um cara lá não muito amado, mas que também fazia do Silas o cara que trabalhava para o Estado. Ele era o referencial daqueles que defendem quanto mais Estado, melhor, porque o Estado é a possibilidade de garantia de algumas regalias que eu tenho, sim, usando um sistema pecaminoso e demoníaco, mas é a chance de subsistência e de uma boa sobrevivência. Isso fica claro porque depois de Jesus chamar Mateus, e Mateus segue Jesus, ele oferece um banquete. Aí ele está seguindo Jesus, ele chama uma galera para fazer um churrasco, para fazer uma janta para Jesus. Aí o que o Silas fez? Como ele tem uma chácara na beira do rio Piracicaba, com um deck, aquela coisa: tá saindo porque o pecado pegou? Olha aí como é verdade, Brasil. Não, ele não tinha, agora eu vou falar mesmo, ele não tinha uma chácara, ele tinha uma fazenda ali no rio, e aí ele contratou um pessoal, fez um churrasco, e aí ele falou pra galera do ex-poupa-tempo: vamos lá que vai ter um churrasco que a gente vai lá, porque agora eu sou discípulo de Jesus. Aí reuniu a maior galera lá na fazenda dele, ele fez churrasco com carne da onde? Com carne da Argentina, você tem que lembrar, ele fez churrasco com carne argentina, reuniu a galera, e aí você ficou sabendo assim, aí Jesus, sei lá, ele foi pregar na Praça José Bonifácio no dia seguinte, e quem estava lá do lado dele fazendo assim para todo mundo? O Silas! E aí você pensa assim: mas não é. Voltando para Mateus. Mateus não é o cara da coletoria? É. O que ele está fazendo lá de Jesus? Não, você não ficou sabendo? Agora Jesus já chamou ele. Mas chamou ele para quê? Uma pancada nele? Vai fazer cair um raio? Não, agora ele é discípulo de Jesus e já falou que é apóstolo já. Como assim?
Não, porque Jesus aí, que é o cara que Deus mandou, aqui está instituindo aí o reino de Deus, falou inclusive que um dos principais a partir de agora vai ser Mateus. Mas o cara que cobrou R$1.000 a mais de mim ontem, cobrou R$1.000 a mais, mas agora ele é de Jesus. Como assim que é de Jesus? Ele é de Jesus. Jesus falou que ele é de Jesus. E se Jesus falou que ele é de Jesus, ele é de Jesus. Mas você pensa, não tá certo isso daí. Porque, mas Jesus foi na casa dele para comer um churrasco? Foi lá, comeu um churrasco. Ficou lá. Eu sabia que aí tinha coisa. Mas esse é o pensamento de você que está de fora. Vamos para o pensamento de quem está de dentro formando essa turma. Porque Jesus chama Mateus, e Mateus está lá, faz parte da galera toda. Ele é a representação do Estado, ele é a representação daqueles que de alguma forma estão oprimindo, faz parte daqueles que, quanto mais o Império Romano conseguir manter as coisas como estão, melhor. Mas você olha para o texto, e no texto, além de ter Mateus, tem um outro cara que eu quero chamar a atenção. Um outro cara no texto é um tal de Simão chamado Zelote. É necessário explicar isso, porque Simão chamado Zelote, é importante saber por que ele tem esse nome. Porque os Zelotes, ou Canatitas, faziam parte de um partido político que existia em Israel. E era um partido político considerado de extrema esquerda. Basicamente, os zelotes pregavam a revolução armada. Eles diziam assim: você tem que pegar um soldado romano, prendê-lo, amarrá-lo, pegar a sua espada, enfiar no estômago dele, tirar, enfiar de novo, tirar, enfiar de novo e vê-lo sangrando até a morte. Os zelotes pregavam que não havia uma outra forma de lutar contra a dominação romana se não fosse pela Revolução Armada. Quando você estuda história, você fica sabendo que Jerusalém foi destruída pelos romanos por volta do ano 70 depois de Cristo. Eles fizeram isso como contra-ataque a uma revolta que estava acontecendo em Jerusalém. Agora, quem é que você acha que começou a revolta em Jerusalém, que culminou com a queda e a destruição, inclusive, do Templo de Jerusalém? Os zelotes. O partido político de que Simão fazia parte. Simão era, sei lá, é difícil, inclusive, fazer uma referência de Simão com o nosso tempo, apenas dizer que Simão era um cara que dizia assim: quanto menos Estado e menos dominação, melhor. E você tem Mateus dizendo o quê? Quanto mais dominação, melhor, porque garante o meu aqui. Aí, de repente, Jesus vai escolher os seus discípulos, ele chama quem? Chama Mateus e chama Simão. E aí, imagina só, primeira reunião dos discípulos em formação para o apostolado da igreja de Jesus. Aí ele reúne a galera, fala assim: agora vamos orar, vamos dar as mãos. Aí, já ia ser complicado se Mateus estivesse do lado de Simão, porque ele pensa assim: a hora que eu der a mão para Simão, ele corta a minha mão. Ele vai pegar e fica lá, por quê? Porque ele é o cara da Revolução Armada. E não há ninguém que expressa melhor o sistema que oprime o pessoal do que Mateus, que trabalhava na coletoria. Porque você precisa lembrar o seguinte: diferente de Zaqueu, porque Zaqueu, como é que é a história de Zaqueu? Ele sobe na árvore, Jesus fala que vai jantar na casa dele. Quando Jesus está lá jantando, Zaqueu fala assim: se eu fiz algo, roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que Zaqueu está dizendo? Zaqueu não está sendo extremamente generoso, porque a lei vigente dizia assim: se você roubar X, você tem que devolver 4X. Quando Zaqueu diz que ele vai devolver 4 vezes mais, não é porque ele está sendo generoso. Ele está dizendo assim: eu quero estar dentro da lei. Eu cansei de ser um fora da lei, de roubar pessoas, eu quero trabalhar na legalidade. Então, como a lei diz, roubou 1, devolve 4, é isso que eu vou fazer para estar dentro da lei. Então houve conversão e houve uma transformação, e ele vai e paga de volta. Em Mateus, não tem isso. Em nenhum momento você vê Mateus falando assim: olha, e o que eu cobrei a mais aí, eu vou devolver. E você também não vê Simão devolvendo as armas. O que provavelmente fez com que essa galera se juntasse e houvesse muito resquício de uma vida ainda não muito bem explicada, vivendo ali e servindo a Jesus. Já imaginou? Toda reunião que Jesus fazia tinha que terminar cantando Como é Precioso. Porque o pessoal ali estava com dificuldade de relacionamento, já imaginou? Imaginou colocar na mesma mesa para comer Mateus e Simão? Eles vão conversar sobre o quê? E aí, ladrão? E aí, assassino? E aí, sem vergonha? E aí, safado? Já imaginou Jesus falando: vamos parar?
Vamos lá, vamos cantar como é precioso. Deem as mãos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Vamos, Simão. E juntos lado a lado. Canta Mateus, segunda voz. Mateus já fazia a segunda voz. Mateus era de Goiânia. Juntos lá cantamos, expressamos o amor que... Se você não conhece essa música, não vai fazer falta nenhuma. Mas é uma música de comunhão que as pessoas cantam. A parte mais legal é assim, somos um no amor de Jesus. Tem uma outra que a gente gosta muito, que é Recebi um Novo Coração do Pai, que é uma das músicas mais mentirosas da história da igreja, que canta assim, como é que é? Somos corpo, assim, bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Eu falo, mas aonde isso? Falei, mas não é a minha, hein? A minha não é. Porque a gente tem uma visão de igreja que não é a visão real desde os tempos de Jesus. Jesus está formando a igreja dele e ele reúne gente de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de todo tipo, de toda cultura. Porque Jesus não está formando uma igreja de certinhos. Jesus está formando a igreja de regenerados. E uma igreja de regenerados geralmente é muito diferente de uma igreja de certinhos. Porque uma igreja de certinhos, e eu vou falar isso por experiência de quem está no pastorado há alguns anos, uma igreja de certinhos geralmente é uma igreja que está sofrendo de sérias crises de hipocrisia e de pecados não revelados. Porque ninguém é tão certinho assim. Não é. E eu não estou falando isso porque eu conheço gente. Eu estou falando isso porque eu sei quem eu sou e sei quais são as coisas reveladas a mim quando eu estou em dois lugares. Primeiro, diante do espelho e diante da palavra. E eu não sei quanto a você, mas meu irmão, minha irmã, se a gente pega a Bíblia e começa lá em Gênesis e vai indo página após página até chegar ao Apocalipse, há uma mensagem muito clara que vai sendo falada ao nosso coração. Você precisa de um Salvador. Você precisa de um Salvador. Não é possível ler a Bíblia sem essa noção. Não é possível passar pelo Sermão do Monte sem isso. A gente diz isso sempre, mas é importante repetir quantas vezes forem necessárias. Nós não passamos pelo crivo do Sermão do Monte, que é o básico do básico do básico do cristianismo. Por exemplo, quando Jesus diz assim, a lei diz, não adulterarás. E eu cansei de ver gente dizendo assim, pelo menos eu nunca adulterei. Pelo menos eu nunca saí com uma outra mulher. Eu nunca saí com outro homem. A gente se esquece que Jesus disse assim, a lei diz, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma pessoa, para desejar essa pessoa, já cometeu adultério. Desculpa a sinceridade, mas para mim, diante do que Jesus está falando, não sobrou ninguém. Ninguém. E talvez você diga assim, não, eu nunca olhei com nenhum tipo de desejo, mesmo que mínimo, para qualquer outra pessoa que não seja o meu marido e a minha esposa. Mentira também é pecado. Talvez o adultério seja uma coisa muito dura para a gente. Porque sim, nós temos uma cultura em que alguns pecados são menos tolerados ou mais tolerados que outros. Por exemplo, vamos pensar em matar alguém. Porque na lista de pecados tolerados pela igreja, matar alguém não é tão grave do que você ter relação sexual com uma outra pessoa que não seja o seu marido ou sua esposa. De uma tal forma que, desculpa dizer isso, eu chegar aqui, por exemplo, e falar assim, gente, olha, eu estava vindo para cá e um cara me fechou aqui na esquina. O carro me fechou aqui na esquina. Eu fiquei com vontade de matar esse cara. As pessoas falam assim, entendo muito bem. Eu acabei de dizer que eu fiquei com vontade de matar alguém. E a pessoa fala, não, realmente, porque quem nunca, né? Quem nunca ficou com vontade de matar alguém? E alguém ia falar assim, olha, pastor, parabéns por ter conseguido se segurar. Por que eu não me seguraria? Eu, no mínimo, seguir a pessoa uns 3 quarteirões, eu seguiria. Tudo bem que Jesus falou assim, que aquele que tem esse sentimento já matou no coração. Então, se ele já matou no coração, ele é assassino e está sujeito à condenação de quem chegou às vias de fato. Mas, claro,
claro, na cultura em que nós estamos inseridos como igreja, dizer isso não é tão grave. Agora já imaginou se um pastor, eu não vou falar eu, porque depois o pessoal fala, fica aquela coisa toda. Agora imagina um pastor, ele chega na igreja e ele fala assim, irmãos, irmãs, não sei que coisa. Eu estava vindo para cá e na esquina passou uma mulher. Passou uma mulher, assim, uma roupa. Fiquei com uma vontade de fazer sexo com ela. Aí é mais grave, né? Porque, claro, matar tudo bem. Mas falar que quis, aí já não desce. Porque, claro, nós somos todos seletivos no pecado. Mesmo que a Bíblia diga que todos eles têm o mesmo grau de seriedade, de uma tal forma que Jesus foi enviado à cruz para assumir o peso e o pecado de todos os meus pecados. Todos. Uma igreja precisa ser uma igreja de pessoas diferentes para refletir o que Deus já está fazendo através da cruz. Porque nós chegaremos um dia que nós cantaremos diante do Cordeiro, o Senhor salvou gente de todo tipo. E a nossa igreja precisa ser uma igreja que reflita isso desde já. Uma igreja, para ser igreja, precisa refletir isso desde já. Nós precisamos de pecadores de todo tipo. Parece estranho dizer isso como pastor, mas eu sonho com uma igreja em que haja pecadores de todo tipo. Porque uma igreja com pecadores de todo tipo vai refletir a graça de Deus que salvou-nos a todos na cruz. O que a gente não pode é defender o pecado dos pecadores de todo tipo, porque isso é flertar com libertinagem e sem vergonhice. E nenhuma igreja está autorizada a dizer que pecado não é pecado. Muita gente que não consegue compreender isso, usa muito, por exemplo, o texto da mulher adúltera dizendo, olha, Jesus não condenou, Jesus não julgou. Ele disse, quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ora, é só ler o texto para saber que Jesus só falou isso porque ele não tinha pecado e ele não ia dar a sentença de morte àquela mulher. Mas como é que ele termina o texto? Ele olha para a mulher e reconhece um problema. Ele diz, vá e não peques mais, porque é pecado que você fez. Está errado o que você fez. Então vá e mude de vida. Jesus sabe ser extremamente gracioso sem ser condescendente com o pecado de uma pessoa. Ou quando ele está no poço, lá em João capítulo 4, conversando com uma mulher, quando a mulher tenta desviar do assunto, ele diz assim, vá lá chamar seu marido. E ela diz assim, eu não tenho marido. Ele diz, é verdade, porque você já teve 5 e o homem com quem você está morando agora não é seu marido. Ele é gracioso e sério ao mesmo tempo, assim como qualquer igreja tem que ser. Mas é interessante que Jesus, quando vai juntar a sua igreja, pega pecador de tudo quanto é tipo. Pecador da direita e pecador da esquerda. Pecador da extrema direita e pecador da extrema esquerda. Para mostrar que na igreja nós não temos o direito de fazer peneira que Jesus nunca fez. A igreja não tem direito de peneirar quem Jesus nunca peneirou. A igreja não tem direito de não ser graciosa com quem Jesus sempre foi gracioso. Quer eu goste, quer eu não goste. Porque sim, pode ser que encher uma igreja de gente como Mateus me deixe um pouco enjoado. Pode ser que encher uma igreja de gente como Simão me deixe enjoado. Mas são pessoas que Jesus chamou para lavá-las na cruz. E é isso que importa. O que nós precisamos compreender de maneira definitiva é que se a gente tiver uma igreja de iguais, essa igreja de iguais nunca refletirá a multiforme graça de Deus. Uma igreja de gente igual não reflete quem Deus é. Não consegue refletir quem Deus é. E uma igreja de iguais não tem graça e nem graça. Já imaginou uma igreja de pessoas todas iguaizinhas? É insuportável. Porque a primeira coisa que a gente tem que pensar é assim, uma igreja de pessoas iguaizinhas, serão pessoas iguaizinhas a quem? Porque isso também tem que ser estabelecido. Serão pessoas iguaizinhas, sei lá, a mim? Ao Carlão? Ao Clodoaldo? A gente tem que estabelecer isso. No entanto, a igreja foi chamada para que pessoas vão se tornando cada vez mais parecidas com Cristo. Por isso que o centro é a cruz. Por isso que o centro, inclusive, não pode nem ser a vontade do pastor.
A vontade do pastor não determina qual é a vontade de Deus. A vontade do pastor, às vezes, só determina a cultura onde ele está inserido. Quer ver só? Às vezes, algumas pessoas perguntam assim para mim: você gosta das músicas que tocam na sua igreja? Eu falo sim e não. Tem algumas músicas que eu gosto muito e tem algumas músicas que eu só canto porque eu estou na igreja, porque em casa eu não vou cantar nunca. Tem umas músicas que eu... Desculpa a banda aí, viu? Se eu dizer. Tem umas músicas que vocês tocam que eu falo assim: essa não vai tocar em casa. Porque elas são antibíblicas? Não, porque por algum motivo, pela minha cultura, são músicas que eu não gosto. Gosto pessoal. Como é que geralmente o pastor faz para fazer com que o gosto pessoal dele vá para a igreja? Ele fala: não, isso aí Deus não aprovou. Não é que Deus não aprovou, eu só não gosto de cantar isso. Tem algumas que eu gosto de cantar, tem algumas que para mim cantava todo domingo. Que volume que você gosta? Eu gosto do volume pré-estouro de tímpano. Quer ver? Mas eu sei que eu pastorei uma igreja que tem gente que gosta da banda mais bonita da cidade. Não tem? Alguém aqui gosta da banda mais bonita da cidade? É aquela que canta lá o Seu amor, eu gosto muito de você. Coração. Aí o pessoal vai andando assim na casa. Não, e eu acho uma porcaria. Eu realmente... Repete 17 vezes? Pelo amor de Deus, 17 vezes é a introdução. Assim, eu não gosto. Agora, se você já notou, na música evangélica brasileira, muita gente agora é influenciada demais pela banda mais bonita da cidade. E é normal que isso vá aparecer no culto. Agora, eu não gosto. Mas quando está no culto, alguém diz assim: mas se tocar no culto, você canta? É claro que eu canto. Porque o que determina o que deve ser cantado para Deus no culto não é o gosto do pastor, é a igreja louvando. E na igreja louvando, uma igreja de pessoas diferentes, com gostos diferentes, as pessoas têm que aprender a cantar o que eu gosto e eu tenho que aprender a cantar o que as pessoas gostam. Aliás, uma das grandes bênçãos de fazer parte de uma igreja é que o nosso orgulho vai sendo minado. Porque um culto, por exemplo, você levanta quando alguém manda você levantar, você senta quando alguém manda você sentar, você canta o que alguém escolheu, você ora de acordo com o que a pessoa está olhando na comunidade, você não escolhe a mensagem, você vai lá e a mensagem já está escolhida. É uma forma de, em comunidade, nós aprendemos o quê? Alguém controlando tudo, assim como Deus controla as nossas vidas. É um exercício de humildade. Então, se nós formos definir que uma igreja tem que ser uma igreja de iguais, iguais a quem? A única definição possível de uma igreja é que uma igreja tem que ser e caminhar em direção a todos sermos moldados no caráter de Cristo Jesus, porque só Ele é o Senhor da igreja. Ninguém mais tem direito nenhum sobre a igreja, a não ser aquele que morreu por ela. É por isso que uma igreja de iguais não tem graça e não tem a revelação da graça de Deus. Porque na revelação da graça de Deus, chegará o dia em que todos nós estaremos diante do Cordeiro dizendo: só o Senhor é digno de abrir o livro, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todo tipo. Isso faz com que algumas coisas e surpresas sejam inevitáveis, e que serão plenamente reveladas apenas no céu. Às vezes, quando a gente pensa no céu, as pessoas dizem assim: é muito provável que a gente não vá conhecer as pessoas no céu, porque já imaginou chegar lá e você descobrir que alguém que você ama não está lá? Eu fico pensando assim, se o problema é esse, porque, claro, veja que a pessoa está pensando que o pecado ainda vai ter algum tipo de ação, de uma tal forma que haja tristeza. Isso não é possível no céu. Mas se fosse possível, a gente não ficaria triste pelas pessoas que nós amamos e não foram. Nós ficaríamos indignados com a que nós não gostamos e estão lá. Essa seria a indignação. Porque, sei lá, eu pensar assim: fulano não foi, mas vamos pensar bem. Também. Não era para ir mesmo, né? Não era para ir. Agora, eu olhar alguém que eu achava que não era para ir, que vai gerar indignação. Claro que se eu fosse Deus, uma hora dessa, colocava a gente como vizinho dessa pessoa. Vai morar eternamente. Não gosta da sogra? Olha quem vai morar com você na Nova Jerusalém. Você chega lá na sua casa, Nova Jerusalém, tem um quartinho.
Um quartinho. Você pensa, é o closet. Não. No closet já tá lá. Você já chega e já tá sua sogra lá. Oi! Já fiz um macarrão que olha. Você fala, mas meu Deus. Olha, veio visitar? Não, vai passar aí um tempo. Que tempo? O tempo. Vai passar aí, vai ficar aí com você. Quando nós começamos a plantação há 10 anos, nós não sabíamos muita coisa. Nós ainda não sabemos muita coisa. Mas há uma coisa que nós sabíamos e que ainda sabemos. Uma igreja só é igreja se ela for de verdade centrada em Cristo. E ser uma igreja centrada em Cristo significa, inevitavelmente, colocar nosso gosto pessoal, nossas tendências políticas, sociais, qualquer pensamento debaixo da cruz. Porque o que molda a minha vida não é o que eu gosto, o que eu quero, mas é a palavra. E a palavra sempre vai me moldar acima de todas as preferências que eu possa ter. Então, o que nós podemos dizer para você, e eu quero encerrar dizendo isso, é que a nossa igreja, por causa disso, é extremamente pecadora. Porque a gente brinca aqui desde o começo, que uma igreja, para ser igreja, tem que incentivar as pessoas a sair do armário. Porque no armário, e todo mundo, em maior ou menor escala, está sempre escondido em algum lugar. E aonde nós estamos escondidos, pecados não são revelados, não são tratados, não são curados e não são colocados diante da cruz. E isso é um problema. Então, sim, nós somos uma igreja de gente muito pecadora, mas que reconhece. A solução não está numa autoajuda cristã e uma mensagem que a gente ouve domingo após domingo, está só na cruz. E é só a cruz que vai resolver o nosso problema. Por isso, nós somos uma igreja em que nós ensinamos as pessoas a não serem dependentes de nenhuma liderança espiritual, a não ser Jesus. Nenhuma. E eu falo isso como pastor. E vou te dizer uma coisa, hein? Como pastor, uma das maiores tentações que eu tenho é de dominação. Todo pastor gosta de dominar. E há muitas formas de dominar uma igreja. O medo é uma delas. Se eu chegar aqui e falar assim, e se você não ouvir essa mensagem, você vai para o inferno. Eu estarei dominando vocês. Com uma mentira. Numa igreja, membros, líderes e pastores, todos estão prostrados diante da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o único e definitivo Senhor da nossa vida. Só Ele manda. Só Ele manda. E a gente tem que dar glória a Deus por isso, porque numa igreja onde qualquer outra pessoa a não ser Jesus mande, ou Mateus ou Simão não vão ser bem-vindos. A gente vai escolher um dos dois. E na igreja de Jesus, todos esses podres são bem-vindos. E a maior prova de que gente podre como Simão é bem-vindo e gente podre como Mateus é bem-vindo é que um dia nós também ouviremos: sejam bem-vindos. Não merecemos. Mas a questão em jogo não é o merecimento, é a graça disponível na cruz e para a glória de Jesus. Que Ele nos abençoe. Deus, obrigado por sermos tua igreja. Nós agradecemos ao Senhor, porque reconhecemos que somos indignos. Mas o Senhor está acostumado com isso. Por isso o Senhor nos justificou na cruz. Por isso o Senhor ressuscitou, vencendo a morte, fazendo com que nós ressuscitássemos com o Senhor para uma nova vida. Louvado seja o Senhor por isso. Dá a todos nós a noção exata do que isso significa e de como nós devemos ser igreja a partir do povo que o Senhor está construindo. Gente de todo tipo, de toda língua, de toda raça, de toda nação, com todo tipo de erro, com todo tipo de pecado, mas todos eles sendo colocados diante da cruz. Ajuda-nos assim a sermos mais graciosos, a reconhecer a multiforme graça do Senhor e reconhecer que se formos plantar uma igreja de iguais, essa igreja não terá graça e graça nenhuma. Que o Senhor nos livre disso, para que sejamos igreja como o Senhor quer, para a honra e glória do teu nome. E em nome de Jesus. Amém.